Meu nome é Rui Camejo, sou neto de Leon Camejo Batista. Meu avô é patrono da cadeira 28 da Academia Itatiaense de História, que hoje é ocupada por mim, e faço com muito orgulho. Meu nome é Edson Camejo Carneiro, sou neto do senhor Leon Camejo. Então, eu quero dizer que foi um período muito rápido, mas muito importante na minha vida. Tenho muitas recordações e muita admiração mesmo pelo meu amado, querido e saudoso avô. Ele foi um homem fantástico, maravilhoso, nos deixou muitos exemplos bons, foi muito amigo dos netos e da família. Eu sou Marcos Cotrim de Barcelos, sou professor de filosofia, de história e participo da Academia Residência de História, qual eu presido atualmente, a Academia Itatiaense de História. Devemos conversar sobre o ambiente em que viveu Leon Camejo, importante referência de trabalho, de empreendedor e familiar aqui em Itatiaia. Meu avô nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, território espanhol, em 1880. São 7 ilhas e Tenerife é a maior delas. A história é meio confusa, eu não sei muito bem, a gente tem dúvida de por que é que eles saíram de Espanha e vieram para o Brasil. A história mais provável é que ele seria filho de um autoritário juiz de direito e ele não conseguiu conviver muito com o pai autoritário. Quando ele veio lá das Ilhas Canárias, veio no Brasil, chegando aqui já com a sua esposa, daí chegou no Rio de Janeiro, chegou a trabalhar numa fábrica e lá ele construiu uma máquina de fazer chocolate. Ele vendeu a máquina por um bom dinheiro e com esse capital ele veio para Itatiaia. Aqui ele comprou um sítio aqui no Parque Nacional. Na época chamava-se Campo Belo, a região em que chegou Leon Camejo, nos anos 30, que é quando o Leon Camejo de fato tem a sua florescência, o que possibilita que ele se projete como investidor, como empresário. Foi nessa casa que hoje preserva muito pouco do que ele construiu. Eu me surpreendi, faz alguns anos que eu não venho aqui, e a gente estava olhando a casa por dentro, não lembra nada do que ele tinha. Pega a mata toda, que faz reserva da área do entorno do Parque Nacional do Itatiaia, e haviam 2 outros sítios que foram ocupados por irmãos do meu avô, tio-avô Paco e tio-avô Justo. O avô, Leon Camejo, foi o único que permaneceu aqui por 18 anos, depois foi morar no centro de Itatiaia e ficou nessa região até a morte dele. Os outros 2 irmãos foram embora, não aguentaram a vida difícil aqui dentro dessa região. Então, ele foi uma pessoa extraordinária, muito digno, um homem fantástico mesmo. Eu só tenho lembranças boas do meu avô no sítio, que ele tinha alguns pouquinhos cavalos lá, uns 2 ou 3. Mas por isso ele nos agradava também, porque ele nos ensinava, inclusive, a montar nesses cavalos. E ele puxava no começo, mas depois os meus irmãos já eram mais espertos, e eles então aprenderam até a cavalgar ali. Mas não tinha coisa melhor que nós achávamos. Levava-nos para ir tomar banho no riozinho, que tem lá mesmo no sítio. E ali ele começou a vida dele, com plantação, montou na padaria, e todos os produtos que ele fabricava lá, na padaria, ele vendia aqui em Itatiaia, descia de cavalo e vendia tudo isso aqui em Itatiaia. Aqui tudo era muito difícil, era tudo muito distante. Meu avô tinha uma padaria aqui, as mulheres que faziam o pão, e os filhos desciam em lombo de mula ou a cavalo para vender o pão todos os dias lá no centro de Itatiaia.
Ele ficou primeiro morando no sítio, um sítio que ele tinha ali na subida da serra. E sempre contando muitas histórias engraçadas e pedindo um pouquinho da nossa ajuda, que desse a ele o martelo, que desse a ele o formão, sempre assim, pedindo uma ajudazinha para os netos. Assim ele foi crescendo, foram tendo os filhos. Quando ele chegou aqui, ele já tinha alguns filhos nascidos lá na Espanha, e no total foram 9. 9 filhos, quer dizer, tem filhos e filhas, total de 9. A gente tem que lembrar que na época que eles vieram, a rodovia Presidente Dutra não existia, e não existia essa estrada que hoje dá acesso tanto ao sanatório como à parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia. Era só trilha, não tinha estrada nenhuma. O hospital mais próximo daqui na época era em Resende, a mais de 20 quilômetros. Você tinha que atravessar o Paraíba numa balsa e tinha que andar em lombo de mula ou de cavalo, esses quilômetros todos. E na época que ele viveu aqui, a vida era muito difícil, muito difícil. Hoje a gente chegou aqui, já reclamou de pernilongo, estou cheio de repelente, os bichos ficam atacando a gente. Imagina naquela época que eles tinham que conviver com todas as dificuldades, ou muito mais dificuldade. A partir dos anos 30, nós ganhamos alguns benefícios importantes. Por exemplo, a ligação que havia sido suprimida entre Campo Belo e Resende. Fazia o caminho todo, nas primeiras 2 décadas do século. Todo mundo que quisesse vir a Campo Belo precisava ir na direção da Resende e Riachuelo, e depois pegar uma balsa e atravessar a balsa para o território de Campo Belo, o 4º distrito de Resende. É nos anos 30 que nós vamos ver, também um pouco nos 20, mas principalmente nos anos 30, que nós vamos ver o florescimento das pequenas indústrias e daquele tipo de atividade que caracterizou o Leão Camejo. Eu creio que é louvável e muito importante esse trabalho de resgate da memória de um personagem como o Leão Camejo, que não apenas é patrono da Academia Itatiaense de História, mas é o patriarca de uma grande família e que igualmente honrou esse nome com um trabalho. Ele era inventor, então ele pensou em inventar um viveiro para agradar os netos. E esse viveiro, para colocar os pássaros, na época era algo grande, redondo, e ali a gente entrava e ficava tratando os passarinhos dentro do viveiro. Quando ele falou de fazer, eu me animei a ajudar ele, e eu gostava muito de trabalhar junto com ele. Ele faltando o braço, mas ele pegava o prego, botava na boca, precisando de madeira. Segurava na peça, apertava, e ali com o outro braço ele pregava, e assim foi. Essa foi sempre a vida com meu avô. Ele sempre muito bem-humorado, contando histórias para nós. E as que mais nos empolgavam é quando ele contava lá da vida dele, lá, que ele conviveu muito perto com os tubarões, que via os caçadores lá e lutava lá com os tubarões, e a gente achava muito engraçado. Foi muito bom a convivência com meu avô. Ele tinha um projeto, que eu sonhava com esse projeto, eu vivia sonhando com esse projeto. Ele contava que ele queria fazer tipo assim um helicóptero, um helicópterozinho, de coisa pequena, que daí tivesse 2 lugares, para eu e ele, para a gente poder sair aqui de Itatiaia e ir até no sítio ali no Parque Nacional de helicóptero. Eu imaginava aquilo voando. Então eu sonhava com ele, pensava, mas vamos fazer mesmo, vamos. Ele animado em fazer. Infelizmente veio a ficar acamado e aí veio a falecer. Não foi possível colocar esse projeto, mas eu sempre pensei nisso. Eu me vivia viajando com ele, com um pedal de bicicleta. Não sei se daria resultado. Mas eu tenho a foto também aqui do meu avô, aqui junto com algumas pessoas da família aqui. Nós podemos ver aqui a primeira filha.